Olá, boa tarde. Hoje nós estamos fazendo a nossa última live de 2020. Então, antes de começá-la, vamos começar, como sempre, o nosso trabalho presencial, fazendo a nossa oração. Mestre Jesus, Espíritos amigos, que nos protegem e nos acompanham nessa jornada, que não possa ser diferente também, não só neste momento, que a gente possa se inspirar e poder trazer aquilo que é importante e necessário para todos nós, e que sejamos acolhidos e que a gente consiga calma, tranquilidade, paciência e perseverança nesses momentos difíceis que nos acercam. Que Jesus seja louvado. Então, pela primeira vez no final de ano, depois de 30 anos, esse é o 30º Natal em que a gente passa junto, Estamos juntos, podemos não estar presentes, mas estamos juntos nas intenções, juntos nos princípios, juntos no desejo, juntos nas vontades, juntos no trabalho, juntos na vontade de voltar, nos abraçarmos, nos encontrarmos, de estarmos presentes, de podermos conversar. Enfim, nós vamos trazer mais ou menos uma sinopse do que aconteceu nesse ano de 2020 para nós, do Filomeno de Miranda, exatamente como fomos pegos nesse instante e o que também esperar, e quais são, digamos assim, na nossa visão, o que é estruturante nesta pandemia que possa nos auxiliar a nos transformar, que a gente compreenda as mudanças sem que elas possam nos trazer sofrimentos maiores, sem que essas mudanças possam nos trazer angústias, que a gente possa perceber o lado positivo dessas mudanças, Mas lá no mês de março desse ano, a gente já vinha falando de suspender as nossas reuniões por motivos que já eram óbvios naquela altura. O que a gente imaginava, e onde nós cometemos um equívoco, é que não passaria de 3 meses. Assim como nós, acho que muita gente acreditou nisso, que não seria mais que 3 meses nesse processo. E aí, para nossa surpresa, foi 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias. Resumo, nós suspendemos todos os trabalhos de uma forma vertical, todos ficaram suspensos. E aí, na medida que o tempo foi passando, a gente começa a perceber de que, digamos assim, esses 15 dias, esses 30 dias, 60 dias, 90 dias poderiam ser mais. E aí a gente começa a se movimentar. A gente perdeu um tempo precioso numa movimentação, porque se lá atrás a gente imaginasse qualquer coisa num sentido tão longevo como está sendo essa pandemia, a gente teria começado a estruturar de imediato tudo aquilo que a gente já estruturou, Então, a gente começou com as nossas reuniões, primeiro com as reuniões da turma de sábado, depois com as reuniões de todos os grupos, Depois nós começamos um trabalho ressonância espiritual, e aí foram acontecendo os trabalhos, e por último veio o trabalho de desobsessão, juntamente, logo, quase que junto, quase na mesma época, o Amor em Ação também retorna às ruas. Numa modalidade um pouco diferente, voltando aos sábados, como era antes, só que não mais à noite, mas sim durante o dia. E aí os trabalhos retornam com algumas características diferentes, e o que tem uma característica maior é a desobsessão que a gente faz, essa desobsessão à distância. Ela ocorre com as pessoas na casa delas, onde os espíritos se deslocam e, eventualmente, alguns médiuns também se deslocam até esses locais para ajudar nesse processo da desobsessão. Enfim, o trabalho da ressonância espiritual da terça-feira também é feito à distância, Ele acontece nos mesmos moldes que acontecia na terça-feira lá no centro, com a diferença que nós estamos cada um em sua casa, em pontos e locais diferentes da cidade de Salvador, mas o trabalho ocorre como se estivéssemos juntos,
como sempre. Enfim, e aí o trabalho vem ocorrendo, vem acontecendo uma série de mudanças para a gente, né? Por exemplo, o centro sempre se sustentou com a renda vinda da cantina, que hoje essa cantina é alugada para o Ivan paga mensalmente um valor do aluguel, que ele precisou suspender, porque inclusive a própria renda dele como pessoa, que parte da renda dele saía daquela cantina, deixou de sair em função da nossa ausência e das pessoas que frequentavam o Filomeno de Miranda. A Gorete, que trazia os bazares, as feiras da Pechincha, e todo aquele movimento de roupa, objetos, de venda, que nos ajudava a sustentar, deixou de existir. A livraria também deixou de existir momentaneamente, não podendo mais nem vender livros, nem fazer feira de livros usados, feira de livros novos, como era feito, né? Os eventuais eventos que a gente tinha planejado, festa de sorvete, das tortas, enfim, todo esse processo que a gente havia planejado para 2020 como uma forma de gerar rendas para que a gente pudesse sustentar, né, acabou não ocorrendo. Mas existia um planejamento, nós fizemos uma campanha no final do ano passado, no começo desse ano de 2020, para arrecadar fundos para a gente pagar o piso da sala de desobsessão que foi reformado. Por uma questão de alergia de algumas pessoas, ele mantinha muito pó, né, mantinha um certo ar desagradável para as pessoas que tinham problemas respiratórios. Então a gente trouxe um piso liso, onde não acumula pó, menos confortável, mas mais saudável para a respiração das pessoas. E junto com isso nós criamos um rateio para juntar dinheiro para quitar o Raimundo, pagar os custos da quitação, os 40% de FGTS, né? E tudo aquilo que envolve a quitação de uma pessoa. O Raimundo já estava com a gente há mais de 17 anos, né? Então a gente fez esse planejamento para que o Raimundo, para que a gente conseguisse quitar a rescisão do Raimundo. E o Raimundo, para que ele fosse quitado e fosse demitido, só tinha que aguardar a liberação da aposentadoria dele, que acabou no mês de junho, e aí ele foi demitido, foi pago tudo que tinha que ser pago, e a gente teve uma diminuição de custo no centro com a ausência do Raimundo até o mês de novembro. Mês de novembro nós precisamos contratar uma outra pessoa para manter o centro. O centro estava bem sujo, né? Embora as pessoas se organizassem, fossem lá fazer mutirões de limpeza, mas ainda, digamos assim, havia necessidade de alguém no dia a dia, alguém que limpasse o dia a dia, alguém que molhasse as plantas, que podasse, que cuidasse do centro como um todo, e nós conseguimos essa contratação. Então nós ficamos sem recursos esse tempo, né? Os recursos vêm dos próprios médios, que acabam se cotizando, acabam pagando, né? Como todo mês de dezembro, já há 30 anos é problemático o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, em função da ausência de faturamento e do aumento, do acúmulo de despesas. Mas, enfim, isso é uma coisa, digamos assim, é a menor das coisas que ocorre dentro dessa pandemia, né? E o que a pandemia trouxe de básico, né? Trouxe de mudança num primeiro instante. No primeiro instante, a possibilidade da gente entender que muitos daqueles trabalhos que a gente entendia naquele momento, que a efetividade dele estava no processo presencial, ou a possibilidade estava no processo presencial, que não é o caso da desobsessão. A gente sabe da desobsessão à distância, ela já acontece para algumas pessoas no centro, mas, por exemplo, as nossas reuniões, elas passaram a ser através de um aplicativo, né, que a gente usa, no caso a gente usa o Google Meet, para poder nos reunirmos e a gente tratar dos assuntos e fazer as coisas que são pertinentes. Isso isso se tornou possível, embora isso não fosse cogitado, embora isso em nenhum momento pudesse ter sido imaginado, né? E isso só ocorreu em função da pandemia. Ou a ressonância espiritual, a gente nem sequer cogitou em algum momento em poder se fazer isso à distância, né?
e a gente passou a fazer a distância com eficácia semelhante à do presencial, né? O que mudou na desobsessão é o volume feito à distância, né? O volume de pessoas é muito maior do que o que antes era feito à distância para uma, duas ou mais pessoas. Enfim, isso foi de uma forma direta, né? De uma forma no funcionamento da casa. A casa tem, digamos assim, suas despesas diminuídas sensivelmente, como a energia elétrica, né? Que é um dos fatores, digamos, de alto custo para a gente, material de higiene, limpeza, né? Ficou diminuído durante um tempo, hoje voltou, a partir de novembro voltou o consumo, com exceção do papel higiênico e papel toalha, um consumo relativamente normal, né? Para que a limpeza está sendo feita, né? Então, o funcionamento em si está desta forma. O que a gente imagina para o ano de 2021 é que não há como fazer uma previsão com uma possibilidade de acerto maior, né? Por quê? Porque a gente depende muito da vacina, né? A vacina, a gente só entende que um funcionamento seguro para uma instituição como aquela, com volume de pessoas que comparecem, um funcionamento só seria seguro com a vacina. E a gente imagina que a vacina seria para março, e é uma imaginação, não tem nenhum dado concreto disso, se fala muito, mas se sabe pouco de concreto nesse aspecto, que a partir de março a gente teria vacina. A gente está imaginando que em junho a gente poderia começar um trabalho presencial. Isso é imaginação, isso é um entendimento, que isso pode ser mudado a qualquer instante, inclusive depende do volume dessa segunda onda, o que vai ocorrer, uma série de circunstâncias associadas, enfim, isso não tem muita importância nesse momento, que é preciso esperar com que o tempo passe para que a gente consiga ser mais efetivo. O que a gente está fazendo? A gente está suspendendo hoje os trabalhos, como é de praxe, todo final de ano suspender, e a gente retorna no sábado, que é o segundo sábado de janeiro, que é o dia 9 de janeiro, a gente retorna de forma normal, com as lives e com o atendimento num segundo período, conforme vem instruído aí no WhatsApp das pessoas que fazem tratamento. Então, é isso que a gente funciona. Mas, enfim, o que foi esse ano, né? Do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de melhorar as nossas condições, né? Todo mundo passou por circunstâncias difíceis, de uma ordem ou de outra. A gente sabe que muitas pessoas perderam amigos, perderam parentes, perderam pais, perderam mães, perderam uma série de pessoas, perderam entre aspas, né? As pessoas se desencarnaram. O perder é uma forma habitual de se falar, mas ninguém perde ninguém, as pessoas continuam vivas, a gente sabe disso. Mas, enfim, as pessoas consideram isso uma perda. E do ponto de vista emocional, há uma perda do ponto de vista emocional. Há necessidade da vivência do luto. Tudo aquilo que, digamos assim, sai da vida da gente de alguma forma, isso funciona para a gente como se fosse uma perda. Pode ser material, pode ser emocional, pode ser pessoas. As pessoas podem ter morrido, podem ter se separado, podem ter viajado. Há uma perda nisso. Isso digamos assim, a perda não tem esse sentido pejorativo de fim, acabou, a pessoa morreu, acabou, não tem essa conotação. Enfim, o que vem junto com esse ano? O que vem, digamos, de experiência positiva, né? O que traz como pensamento, o que traz como observação do mundo, né? Observação dos processos. Para nós espíritas não há nenhuma novidade na pandemia, a não ser o fenômeno pandemia. Mas o fenômeno desastre, o fenômeno catástrofe, o fenômeno dificuldades imensas estava presente, né? Desde muito tempo se fala, né? Se fala na transição planetária. A gente passou, se não me engano, há 2 anos atrás, um ano inteiro falando de transição planetária, falando daquilo que Manuel Flamengo de Miranda traz no livro dele, Transição Planetária, a aparência de momentos difíceis, aparências de situações de sofrimento global, de sofrimento localizado,
né? Nesse livro, ele traz o mecanismo e o planejamento que foi executado durante o tsunami de 2004, onde me parece que foram 300 mil pessoas que acabaram desencarnando naquele evento. Como é que foi estruturado o socorro espiritual, como socorreu, né? Qual o objetivo daquele tsunami naquele lugar, né? E vem retratando esse fato e trazendo a visão de que daqui para frente nós viveríamos momentos tão difíceis ou até mais difíceis. Ainda há hoje uma expectativa de que esse momento ele tem um nível de peso, um nível de importância para que a humanidade possa executar as transformações necessárias visando a transformação do planeta, e se a humanidade não atingir, virão outros eventos. Isso é dito por vários espíritos e vários espíritas. Outros eventos viriam com intensidades maiores, né? Observe que o tsunami atingiu apenas uma região do planeta, um evento grave, mas bem localizado. A pandemia atingiu o planeta como um todo. A pandemia atingiu de forma homogênea a todos, né? Indistintamente. Ricos, pobres, pretos, brancos, africanos, europeus, enfim, todos estão sujeitos a terem consequências em função da presença do vírus, né? Então, quando a gente observa isso, e um dos fatores é que a gente sempre vinha dizendo o seguinte: está faltando tempo, o mundo não é mais o mesmo, o tempo está escasso, a gente não consegue fazer as coisas, está faltando tempo, a gente não tem tempo, né? A gente não consegue se planejar, estamos sempre pagando incêndio, a gente não consegue olhar para a gente não consegue se cuidar de forma adequada. E aí, de repente, da noite para o dia, fica em casa. Fica em casa. Uma boa parte das pessoas não tinha o que fazer em casa, né? E aí aparecem coisas assim: mamãe e papai precisam dar suporte para que as crianças estudem. E aí muitos pais não suportam a presença dos filhos. Acham maçante, acham estruturante, acham isso não é minha obrigação, não me preparei para isso. Que até um certo ponto tem todo sentido do mundo. Você não se preparou, você não é professor de profissão, mas você é pai, né? Tem que, digamos assim, criar recursos, criar mecanismos, aprender, entrar no YouTube, ver como é que faz, né? Para quê? Para poder desempenhar de forma mínima aquele acompanhamento com aquela pessoa que acabou também sendo confinada pelos motivos óbvios. A oportunidade de aprendizado. A oportunidade onde a gente vai colher um conhecimento que até então nos era, digamos assim, desconhecido. Trabalhar a paciência. Conviver com a criança é ser paciente. A criança não tem o mesmo timing, não tem a mesma lógica, tem o mesmo sentido. Tem um desejo totalmente distinto e diferente, na grande maioria das vezes, do que aquilo que é necessário ser feito. Desenvolver o quê? Compreensão, entendimento, aprimorar a forma de educação. Precisa ser feito. Ah, mas eu também estou trabalhando à distância, estou fazendo home office na minha empresa. Também. O filho não deixou de ser filho porque se precisava se deslocar e ir até uma empresa trabalhar e trazer dinheiro. À noite, quando você encontrava seus filhos vindo da escola, precisaria dedicar um tempo. Pelo menos era esperado que se dedicasse esse tempo à noite. Então, esse tempo muitas vezes não foi dedicado. Nem os filhos tinham condições, nem os pais tinham condições. Estavam profundamente cansados quando não tinha mais uma atividade noturna a ser executada. Tá? E eu estou trazendo um ambiente onde as reclamações estão mais presentes, né? Existem umas centenas de milhares de outras possibilidades, cada um na vida de um. Estou trazendo um dentre muitos. E aí, quando a gente tem um filho,
Não está escrito em lugar nenhum que, tive um filho, eu preciso trabalhar, minha mulher também, e a gente só vai educar essa pessoa a partir de tal hora, tal momento, em alguma circunstância. Essa pessoa será educada na escola, a escola não educa, a escola, digamos assim, traz conhecimento. Educação, ela é uma coisa do lar, é uma coisa de pai para filho, né? Pai e mãe, né? Então, isso precisou ser feito em conjunto, isso precisou ser feito em horários distintos do que era feito antes, num horário comercial mesmo da escola. Então, muita gente se angustiou, muita gente teve um sofrimento profundo, muita gente entrou em estresse, né? Muita gente não conseguiu ver um lado positivo nessa relação, porque o lado difícil, o lado do processo do dia a dia, de dar conta, de acompanhar os resultados da vida, sufocavam, angustiavam, trazia sofrimento. Muitas vezes o medo de perder o emprego, muitas vezes o emprego perdido de forma efetiva, né? Enfim, a situação não era simples para se perceber os ganhos, né? Nós mesmos estamos trabalhando em casa desde o primeiro dia, tanto eu e minha mulher. Os nossos pacientes, uma boa parte, migraram, tiveram condições de migrar para o teleatendimento, tem espaços em suas casas, tem internet que dão suporte e quiseram fazer. Uma parte migrar, outra parte não quis por deficiência técnica, porque não queriam fazer se não fosse presencial. Enfim, estamos trabalhando desde o começo da pandemia. Estamos tentando, digamos assim, nos estruturar a cada dia que passa para melhorar essa condição de atendimento. Então, assim como nós, uma série de pessoas também está trabalhando, uma série de pessoas também está ocupada nesse processo do dia a dia. Mas o aprendizado, de onde ele está vindo? Ele está vindo daquilo que eu preciso tirar que me fazia hábito. Ele está vindo daquilo que eu não consigo mais fazer, que eu acabei de dizer no início. A gente não tem parâmetros para projetar. Quando, se fosse, digamos assim, um chamado ano sem pandemia, a gente chegaria em dezembro, diria, nesse ano, em abril, a gente vai ter um festival disso. Duas épocas do ano nós teríamos 2 domingos com 2 seminários, né? Os seminários presenciais com fulano, com ciclano, nós já teríamos presenciais. Então, a gente já teria entendido que a gente poderia planejar o ano, que a gente tinha a condição de saber o que ia acontecer durante o ano num processo de planejamento que sempre funcionou, sempre nunca teve grandes empecilhos, embora muitas vezes se abortou uma festa, mas aquilo não era importante, que aconteceu algo sazonal lá que fez abortar. Muitas vezes se abortou um encontro porque o espaço onde a gente tinha previsto o encontro nos foi retirado de última hora, né? Então, uma semana antes, olha, o espaço que vocês usariam não vão poder mais usar, mas precisou adiar. Ou seja, enfim, coisas naturais do evento. Hoje não, hoje a gente não tem como planejar, hoje a gente não tem como imaginar, porque existe um fator que independe de nós, que é um fator coletivo que determina a presença, que é a vacina. Mas a vacina, ela não vem para exterminar o vírus. E aí muita gente vai permanecer no medo, muita gente vai permanecer na angústia, porque não existe mais a garantia de que eu não contraia algo que possa ser letal. Nunca existiu também, né? Nunca existiu. Quanta gente morre de infarto, quanta gente morre de acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, quanta gente morre atropelada, quanta gente morre de queda, quando a gente morre de diabetes, né? Então, quando a gente morre de câncer, né? As pessoas continuam morrendo. O vírus é mais um fator agregado ao sistema que provavelmente depois da vacina não vai matar com a mesma quantidade ou a mesma eficácia que está tendo hoje em níveis percentuais muito altos para as populações em geral, que se estima já em torno de 1 milhão, né, de mortos, né, 1 milhão de pessoas que morreram de Covid.
E ainda com pessoas morrendo, ainda com a pandemia presente e tal, enfim. Mas o medo deverá estar presente, a insegurança deverá estar presente. Muita gente vai ter dificuldade para sair de casa, muita gente vai ter dificuldade para abraçar os outros. Virá um medo constante, um medo de algo que, embora não esteja presente da forma que é hoje, né? Estará como está o H1N1, como está, digamos assim, os outros vírus que aí estão, que causam prejuízos e às vezes até morte, dependendo de cada pessoa. Enfim, essa ausência de controle sobre a vida, que a gente nunca teve, mas acreditou ter, acreditou que poderíamos planejar e programar as nossas vidas, e na grande maioria funcionou, grande maioria das coisas do tempo, os nossos planejamentos funcionaram, e quando não funcionaram, as mudanças sempre tiveram um impacto, mas às vezes o impacto era sazonal, aqui ou ali, mas a gente entendia que a gente tinha um domínio da vida. Isso acabou, né? A pandemia nos traz esse controle sobre a vida, nos traz esse controle sobre o que vai acontecer no mundo em relação a nós. Então, acabando a pandemia, ela vai acabar, a pandemia vai deixar de existir, né? Em que momento? Em que momento você tiver uma massa da população mundial imunizada, você não tem mais a pandemia, você tem casos isolados que não caracterizam nem pandemia nem epidemia. Mas, enfim, essa nova necessidade de mudança, né, do viver o aqui e agora, viver o hoje, que isso já é preconizado há anos, né, que a gente deve se manter no presente, o futuro não existe, o passado já passou, eu tenho que aproveitar o aqui e agora, o momento que eu estou vivendo. Isso se torna uma obrigação. A gente não tem opção. Não adianta eu ficar pensando que 2019 era assim, que 2020 está assado. Eu tenho que viver. 2019 já foi. Eu não adianta pensar em 2021 como alternativa, que eu preciso pensar de formas gerais e colocando senões e circunstâncias que possam funcionar ou não. O planejamento ele não deixa de existir, mas ele não tem, digamos assim, a precisão de garantias com relação a essa operacionalização do sistema, né? Para onde vai o mundo? Com o mundo? O que vai acontecer com o mundo? Não se tem, digamos assim, uma ideia de como isso vai acontecer. Como é que a gente vai reagir? A gente vai reagir no momento em que a gente descobrir. Então a gente vai viver o quê? O aqui, agora. É pensar em mim hoje, é pensar o que eu vou fazer hoje, pensar nas minhas circunstâncias de hoje, nas minhas angústias que me geram os meus sofrimentos, para que eu possa trabalhá-las, para que eu possa movimentá-las e entender por que eu estou angustiado, por que eu estou sofrendo, o que me faz sofrer. Em boa parte do sofrimento ele vem de fora, né? Ele não é interno. Ele vem com a expectativa quebrada, ele vem com a ausência de algo que eu contaria e ela não está presente. Ela vem com uma prisão, entre aspas, que quebra a minha possibilidade de me movimentar. Eu não tenho a liberdade de ir exatamente para onde eu quero, como eu quero, ou às vezes como eu imaginei que eu pudesse ir, eu não vou. Como tem gente lamentando a perda do carnaval, como tem gente lamentando a perda do ano novo, como tem gente lamentando as restrições para o Natal, enfim. Não estou vivendo aqui agora, estou vivendo o sofrimento de algo que ainda está por vir, em que aparece como possibilidades, digamos assim, de não ocorrerem em função de atitudes que preservariam o ser humano acima de qualquer coisa. Então, este ano é um ano de aprendizado na mudança do paradigma, na mudança de que eu tenho que construir aqui agora. Porque à medida que eu estou confinado, eu tenho que resolver as minhas questões sem levar em conta que estou confinado. Estar confinado é uma circunstância que ela não está em cogitação, ela é uma necessidade. Eu tenho um sofrimento e uma angústia por estar confinado. O que eu faço para diminuir essa angústia? É esse caminho que eu preciso percorrer. Não adianta eu ficar sonhando com um desconfinamento, se é que existe essa palavra, que ele poderá vir como aconteceu, né? Calculávamos
Março, abril, maio, junho. Junho a gente estaria de volta no centro. Como é que a gente faria no mês de julho? Então, não sei o quê. E aí a coisa foi esticando, né? Estamos em dezembro e não tem como voltar ao centro. Não tem como ainda a gente voltar ao consultório de uma forma segura para nós e para os pacientes. Porque não dá para se trabalhar a terapia com as portas abertas, né, com o ar-condicionado desligado. Se você fecha as portas, você precisa ligar o ar-condicionado. Então, é complicado você abrir uma clínica, né, abrir as portas da clínica, onde você teria no mínimo 2 psicólogos, eu e Marina, e aí não ia funcionar. Então a clínica continua lá, continua fechada, né? Vamos reabri-la no momento em que houver segurança suficiente para isso, né? Nós não vamos fechar a clínica, nós vamos continuar com a clínica e vamos reabri-la assim que for possível, de forma segura para todos nós, tá? Então, essa mudança, essa transformação de viver o aqui e agora, ela é extremamente presente. Porque nós perdemos tempo com imaginação do que possa acontecer. Que, via de regra, na maioria das vezes, a nossa imaginação ela é pessimista. Ela nos traz sofrimento, nos traz angústia, nos traz sintomas. E se não acontecer? E se não der certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? O se aparece muito quando não se tem nem expectativa. Ou muitas vezes até o próprio cenário não está indicando aquilo que a gente muitas vezes está vivendo no sofrimento. Então, a pandemia ajuda a parar. E é preciso se perceber isso, né? A relação. Como está a nossa relação com as pessoas? Está mal. Porque muita gente na pandemia não aguentava mais a mulher, não aguentava mais o marido, não aguentava mais as crianças, não aguentava mais os pais. Porque as crianças também entraram num processo de sofrimento. Porque elas também ficaram confinadas quando a gente não levou em consideração por serem crianças. Mas elas deixaram de ir à escola, elas deixaram de rever os amiguinhos, elas deixaram de brincar fora dos seus espaços domiciliares, passaram a brincar só em casa. Elas passaram a ter uma série de atividades em casa que elas não tinham. Elas passaram a conviver com o pai e com a mãe, uma boa parte das vezes muito mais do que antes. E o pai e a mãe trazem para elas muito mais demanda do que antes elas tinham, ou quando estavam só, ou quando estavam com as babás, né? É óbvio que isso não ocorre com todos, ocorre com alguns, mas a gente entende que as crianças também estão em sofrimento, e às vezes o sofrimento até maior, pela dificuldade de compreensão das crianças do que está acontecendo de fato. Sabe que é uma pandemia, mas não tem noção disso, não tem noção da extensão disso, né? Você vê as crianças aí estressadas, você vê as crianças aí extremamente angustiadas, porque elas também estão restritas, também estão se sentindo sem liberdade, né? Então, se eu não me concentrar, o que eu faço hoje, aqui, agora, para mim e para esse núcleo que eu vivo, para que a gente possa viver de forma melhor, de forma mais tranquila, de forma segura, né? Fica difícil, fica complicado. Por que fica complicado? Porque além de não poder fazer nada disso, eu ainda estou desarmonizado, eu ainda estou com os nervos à flor da pele, eu vou brigar com mais pessoas. Como é que ficam as relações, né? Ai, que saudade da minha casa, não fico mais na minha casa, não consigo ver minha mulher, não consigo ver meu marido. A gente só de passagem, quando a gente se encontra, a coisa fica difícil. Não consigo ver muito tempo com minha mulher, não consigo ver tempo com meu marido. Enfim, não consigo viver muito tempo com meus filhos, não consigo viver muito tempo com meu pai e minha mãe, né? E você escuta, não aguento mais a minha mãe, já não é mais de criança, mas de ou adolescente ou jovem adulto, eu não aguento mais a minha mãe, não aguento mais o meu pai. Não tem nada a ver com sexo aí, se é mãe, se é pai, não. Tem a ver com características de cada um, né? Características pessoais. Por que isso? Porque a gente falava muito de conviver e convivia pouco. A gente perdeu nossa capacidade, em grande parte, de conviver com o outro, de conversar com o outro, de ter o que falar para o outro, de estar presente junto do outro, né? Por conta de uma série de coisas, né? Muita gente diz, por causa da tecnologia. Não é por causa da tecnologia, né?
A tecnologia pode contribuir, mas o problema não está na tecnologia, está em mim que uso de uma forma inadequada. Tá? É por causa da internet, é por causa do smartphone. Não é por causa do smartphone, não é por causa da internet. É que eu faço uso desses mecanismos de forma inadequada. Consequentemente, eu vou ter, digamos assim, ocupado um grande espaço do meu dia com alguma coisa que não deveria fazê-lo, seja por que motivo for. Seja porque eu estou vendo Facebook, seja porque eu estou vendo Instagram, seja porque eu estou pesquisando no YouTube, seja porque eu estou estudando, seja porque eu estou fazendo trabalho, seja porque eu estou trabalhando. Com exceção de pessoas que, digamos assim, estão fazendo trabalhos remunerados, tá? Ou mesmo que não sejam remunerados, mas trabalhos pré-definidos. Tem que atendendo X hora, trabalhando para a sua empresa, fazendo aquilo que a sua empresa lhe solicita, que você precisa ficar diante de um aparelho, seja ele um telefone celular, seja um computador, seja o que for, você precisa ficar durante o dia que está exercendo uma função. Estou falando daqueles que estão fazendo trabalhos que não são trabalhos profissionais remunerados. Por exemplo, quem está fazendo um doutorado, mestrado, uma pós-graduação, que precisa passar durante um bom tempo fazendo pesquisas no Google, lendo artigos, outras coisas, né? Esses estão tendo um uso exacerbado daquilo em um trabalho sazonal, circunstancial, momentâneo da sua vida. Não é um trabalho constante como um trabalho profissional. Então essas pessoas precisariam se adequar mais, né, para criar hiatos dentro desses trabalhos, porque elas poderiam, porque em não sendo profissional eu não preciso cumprir um horário, eu não preciso cumprir um trajeto de horas ou de atividade, ele tem a disponibilidade de dividir em blocos para fazer a mesma coisa, né? A necessidade de se responder os questionamentos que não são feitos no WhatsApp, né? Para muita gente é extrema, chegou um WhatsApp, você tem que responder, o cara está do outro lado na angústia esperando uma resposta, sem saber o que está acontecendo aqui na minha vida, o sujeito lá de lá quer uma resposta, né? E aí, qual é o sofrimento da pessoa? Está angustiado, porque Carlão não responde, porque Carlão não escreve, porque Carlão precisa da resposta, preciso disso, preciso daquilo, né? Sem olhar o que está acontecendo na minha vida, né? É muito comum, às vezes, né? Eu estou em algum lugar com a Marina diz, fulano pediu para você dar resposta, para você responder, olhar seu WhatsApp aí para responder. Não dá para responder naquele momento, né? Existe uma série de movimentos que a gente, às vezes, não consegue responder no momento em que o sujeito deseja. Às vezes sim, às vezes não. Mas há uma angústia das pessoas em querer a resposta imediata. E há uma angústia das pessoas em responder de forma imediata, né? É a questão da escolha. É a questão de estar vivendo aqui e agora, mas estar se ocupando de uma série de coisas além das suas possibilidades. Que é preciso parar e observar. Que é preciso parar e observar o seguinte, o que é que eu estou fazendo além do normal, né? Foi muito comum no começo da pandemia o erro, o equívoco de quem passava serviço, passar o serviço por ser em casa, acreditar que o tempo de casa é diferente do tempo da empresa, né? E passar serviços uma quantidade muito maior do que o profissional conseguia dar conta, gerando no profissional um desgaste, gerando no profissional uma angústia por não estar conseguindo fazer isso, né? Assim como tem-se uma rede social, o WhatsApp é uma rede social, tem-se uma rede social extremamente eficaz, de uma ótima, digamos assim, oferta de possibilidades, mas que ela precisa ser adequada, né? As pessoas precisam adequar, não a rede, mas as pessoas precisam adequar de que quem está do outro lado nem sempre está disponível. Não é questão de querer, não é questão de deixar para depois. A grande maioria não tem esse espaço para responder naquele momento esperado ou desejado, né? O que gera nas pessoas angústia, o que gera tristeza, o que gera muitas vezes raiva, porque a não resposta às vezes atrapalha a continuidade do serviço do outro, o outro depende de uma resposta sua para continuar aquilo. Então,
é preciso entender que os tempos são outros. Não é isso que é dito de prosa e verso, que os tempos são outros. Se os tempos são outros, eu não posso viver como no passado, né? Ninguém gostava, chegava na frente, sentava na mesa da gerente, você está lá discutindo com a gerente, chegava uma ligação, ela passava meia hora respondendo o cara que ligou, o cara furou a fila, por quê? Porque ele entrou na ligação, ele não sentou lá como você, passou meia hora a falar com o seu gerente, e aí o cara entrava na frente, você tinha que ir lá sentado, parado, de braço cruzado, esperando a gerente resolver um problema de alguém que ligou. Ninguém gostava disso, ou ninguém gosta disso. É a mesma coisa. Eu estou fazendo uma atividade para alguém, para qualquer coisa, estou atendendo um paciente. Aí alguém me passa uma mensagem urgente ou liga querendo que eu atenda, que eu interrompa, atenda, para resolver uma dificuldade dele, né? A gente não atende, a gente descarta a ligação, não responde o WhatsApp, no intervalo entre o paciente e o outro, a gente responde. Ou às vezes não dá, às vezes tem 20. Em 10 minutos que você tem para andar, subir a escada, fazer exercício, ir no banheiro, beber água, para voltar no paciente segundo, não dá para responder 20. Você vai olhar e tentar fazer a seleção naquele que você entende que é uma necessidade maior. Às vezes é no fim do dia, às vezes é no outro dia, às vezes é 2 dias depois. Alguém passa uma gravação de 10 minutos, 15 minutos. Demanda, eu gasto 15 minutos para ouvir uma gravação de 15 minutos. Só posso ouvir uma gravação de 15 minutos quando eu tiver um espaço de 15 minutos para ouvir. Assim como os outros, assim quando alguém passa alguma coisa para alguém, se alguém tem que ter, é uma mudança de comportamento diante de uma realidade. Isso é muito simples. É simples, mas causa um sofrimento profundo. Mas um monte de gente que se angustia com isso. O telefone faz plim, ele já está procurando o telefone, sabe quem foi que falou o quê? Né? Quem foi que quer falar com ele? O telefone tocou, tem que atender. Tocou, tem que atender. Tem que atender. Alguém tocou porque parte do seguinte princípio: se ligou porque está com necessidade de falar. Você vai atender o quê? É alguém querendo emprestar dinheiro, alguém querendo vender para um aposentado um cartão de aposentado que você pode gastar e se você não pagar, desconta da sua aposentadoria. É alguém querendo fazer não sei o quê, querendo fazer não sei o quê, para trocar o filtro de água da sua casa. É alguém querendo lhe vender pelo telefone. Não dá para atender. Por que não dá para atender? Falta tempo. E quando a gente atende, eu não atendo e xingo e mando, eu atendo, converso com a pessoa, agradeço o que ela está oferecendo, mas digo que na maioria das vezes não tem interesse, ou quase em todas as vezes não tem interesse naquilo, né? Que às vezes digo que várias pessoas já ofereceram, não tem desgosto, agradeço, desligo, mas eu gasto um tempo, porque eu entendo que quem está do outro lado está fazendo um trabalho. Quem está do outro lado está sendo pago para isso. Quem está do outro lado está tentando viver com aquele trabalho. Quem está do outro lado, ele é uma pessoa como eu, que está fazendo de tudo para ganhar seu dinheiro de forma honesta, de forma decente. E eu não posso ser deselegante, eu não posso xingar aquela pessoa, eu não posso brigar com aquela pessoa, eu tenho que respeitar o momento daquela pessoa. Eu posso até não atender por impossibilidade ou por dificuldade técnica. Muitas vezes o computador te liga, você atende, a ligação cai, isso aí é um problema deles. Mas se falar, eu entendo que a gente deveria ser no mínimo educado com aquele indivíduo, que ele é um ser humano como outro qualquer, tentando ganhar o dinheiro, não tem nada a ver com a organização, com o esquema que fazem, com o processo que tem por trás, né? Eu estou falando com um indivíduo que não tem nada a ver com toda a história que tem por trás, que não vem o caso aqui agora, de troca de informações, de liberação das suas informações, que é uma outra coisa. Então, essa mudança de postura, ela precisa vir agora. Ou vamos esperar uma nova pandemia, ou uma nova outra qualquer, eu não sei, né, para que a gente se transforme, para que a gente tenha que ter um sofrimento maior para fazer-nos entender que nós somos as pessoas mais importantes. Em sendo as pessoas mais importantes nesse planeta, nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque nós temos uma importância, nós temos uma tarefa a ser executada, né? Até um tempo atrás eu achava que a tarefa era passear, era se divertir, era, digamos assim, trabalhar, ganhar dinheiro, passear, se divertir. E aí a vida foi me ensinando, foi envelhecendo, a vida foi me ensinando, dizendo o seguinte: passear faz parte,
Se divertir faz parte, mas o compromisso é bem maior e não é um compromisso. Aí está a diferença. Quando eu faço compromisso com alguém, eu posso chegar para alguém e dizer assim, velho, ó, não deu para fazer. Mas é um compromisso comigo mesmo. Por que é um compromisso comigo mesmo? Quem precisa se transformar sou eu. Eu preciso me transformar porque é eminente que todo momento que eu me proponho a um processo de transformação é para que eu evite a quantidade de sofrimentos que eu tenho, que eu não me dou conta de que a minha forma de pensar, a minha forma de viver, a minha forma de olhar o mundo é que me traz o sofrimento. E quando você olha e você percebe ao teu redor, você percebe as pessoas sofrendo pelos motivos mais variados possíveis. Quando você para e observa, é o mecanismo que ela usa de raciocínio que traz o sofrimento. Porque o pessoal diz aí o seguinte, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Se ele é opcional, eu preciso encontrar uma maneira de evitar com que eu sofra. E a maneira que eu sofro não é uma receita de bolo que eu posso dizer para gente, ó, descobri isso aqui, se você fizer isso aqui, você para de sofrer. Não existe isso. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada estrutura psicológica é uma estrutura psicológica, cada forma de ver a vida de cada um é diferente, cada um tem seus motivos para fazer como quer e como deseja, cada um tem os seus limites de caminhar. Então, mas cada um precisa, né, tentar se descobrir. Tentar entender o que é que de fato é importante nas suas vidas. O que é que é determinante nas suas vidas. O que é extremamente necessário nas suas vidas. A pandemia faz isso. Faz o seguinte, ó, você para e agora você não vai fazer nada. Agora você tem tempo. Você faz o que agora no seu tempo? Você pensa em quê? Está pensando em você? Está pensando em tudo que você deixou de fazer? Está pensando no que você contribui no processo mundial diante de uma circunstância como essa? Onde tem muita gente com muitas dificuldades, muitas vezes inimagináveis por nós. E o que cada um de nós faz? É essa pergunta que a gente não se faz. Porque a gente continua querendo ou tentando voltar ao normal, o que era o normal, 2019, o normal. Só que está todo mundo apavorado para encerrar o 2019. Como estava todo mundo apavorado para terminar o 2018, 2017, 2016, 2015, porque estavam todos nós correndo para algum lugar que fosse melhor. E cada ano que passava a gente encontrava um lugar que não era necessariamente melhor. Poderia ser melhor do ponto de vista material, do ponto de vista de conquista, do ponto de vista de uma série de coisas de realização de sonhos, mas internamente ele não era, porque a cada ano que passa a gente consegue se ocupar muito mais com tudo aquilo que a gente precisa dar conta do que conosco mesmo. Por isso ele acaba ficando pior, que a gente não se dá conta do sofrimento que a gente está tendo por viver como a gente vive. E não tem a ver com conquistas materiais, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com apego, não tem a ver com nada que se relacione àqueles métodos primários e antigos dizendo o seguinte: você está muito preocupado em ficar rico, você está muito preocupado em trabalhar muito. Não, é de uma forma geral, onde todos, nem aqueles que não estão preocupados com a estrutura material necessária em que está buscando, mas no conjunto da relação com a própria vida, inclusive de trabalho, de relações com os próprios filhos, né? Muita gente diz que a gente vive um desvio, um distanciamento de nós mesmos e que a pandemia diz o seguinte: para e volta para você, observa o que é necessário para você. Existe uma crítica ao consumo, não pelo consumo da coisa em si, mas pelo sofrimento que aquilo lhe traz quando você cria necessidade de ter. Ó bem a diferença. Não é ter aquilo que é possível ser consumido, mas a angústia que aquilo me provoca enquanto eu não consigo obter aquilo. E aquilo, independente da importância ou não daquilo, o problema está nesse sofrimento. Por exemplo, uma determinada pessoa que quer esperar o lançamento de alguma coisa, o iPhone, o PS5, qualquer coisa.
E aí, por exemplo, o iPhone é lançado nos Estados Unidos no mês de setembro, e aí chega um determinado momento que aqui se libera a importação da banda X, se importa. O brasileiro só consegue comprar mais ou menos aqui no Brasil, novembro, dezembro, ele consegue comprar aquilo que em tese seria lançado lá nos Estados Unidos mês de setembro. Então, é legal. Você tem grana para comprar? Tem grana para comprar. Vai comprar? Beleza, para comprar. Não tem nada de mal nisso. Mas a angústia, o sofrimento para ter, é como se aquilo fosse de extrema importância na sua vida. Em setembro o tempo não está passando, estou querendo que chegue logo. Esse sofrimento, essa angústia é totalmente desnecessário. Não é ter a coisa. Né? Não é possuir, não é utilizar, o problema não está nisso. E as pessoas muitas vezes confundem, dizem que o consumismo é o que atrapalha. Não é o consumismo. Porque se você tem dinheiro para consumir alguma coisa, aquilo tem uma importância na sua vida, tá beleza. Isso não atrapalha em nada a sua vida, porque você se relaciona de forma harmônica com aquilo. E no dia que aquilo deixar de existir na sua vida, também não vai fazer diferença. Porque você entende que tudo é passageiro, né? Tudo passa. Aí, ó, meu cabelo passou, já não tem mais nada, ó. Foi tudo embora, se picaram, né? E se eu começar a sofrer porque eu estou careca, eu tenho que não sofrer, eu tenho que buscar um recurso, comprar uma peruca, fazer um implante, fazer qualquer coisa. Tem recurso? Tem. Mas eu não posso sofrer pelo fato de não ter cabelos. Essa é o X da questão. É o sofrimento, é a importância que aquilo tem na minha vida a ponto de me desestabilizar. Quando você observa, aquilo não é de importância vital. Aquilo pode ser de importância operacional. O sujeito pode ser de importância porque o cara quer ter aquilo, fazer parte do desejo dele, embora não seja importante. É o desejo dele. E é muito confundido com o consumismo de gente que assim, eu não quero ser consumista, eu não vou comprar isso, eu não vou comprar aquilo, eu não vou comprar aquilo outro, eu não vou comprar aquilo outro, eu não vou comprar aquilo outro. Beleza, ótimo, você não comprou nada. Mas você tem um sofrimento por não ter comprado, então não adiantou muita coisa. Você não comprou e sofreu porque não comprou, porque você está se restringindo para não consumir. O problema não está em consumir, o problema está no equilíbrio de como você consome. O problema está no equilíbrio de você não se endividar para consumir algo que não é necessário para você. É como o Dalai Lama disse lá, muitos anos atrás, aí, de que ele não conseguia entender o ocidental. O ocidental trabalha feito louco para conseguir dinheiro, junta um monte de dinheiro e adoece porque trabalhou muito e usa o dinheiro para pagar o tratamento da doença que ele contraiu. Ou seja, não fez sentido ele juntar dinheiro, porque ele adoece para juntar e depois ele gasta para ficar bom e na maioria das vezes não consegue. Né? Mas gastou o dinheiro. Então, o objetivo do esforço todo para chegar num ponto, perdeu o sentido de ser quando aquilo vai ser gasto, porque você não usou o equilíbrio suficiente para ganhar o dinheiro necessário sem se adoecer, sem criar para você momentos estressantes, momentos de escravidão, momentos de dependência, né, sobre diversas coisas que estão vinculadas ao consumo. Do consumo desnecessário, que te causa desequilíbrio financeiro, dos desejos daquilo que você não precisa ter, e não precisa nem desejar, e você não se dá conta que está desejando de forma automática. Se você comprasse aquilo, você ia encostar lá no canto e não ia usar, como muita coisa que a gente compra e não usa. Né? Existe um monte de pessoas aí, inclusive eu, que compra coisas que quando você chega, para que eu comprei isso? Pô, bicho, eu pensei, imaginei, não usou. Quantos cursos a gente compra e não faz? Comprou o curso, quantos livros a gente comprou e está na fila para ler ainda? Precisava ter comprado. Não, estava na angústia. Putz, esse livro, esse título, que botou, não tem tempo de ler. Está lendo empurrado um livro só, estica aqui, estica ali, de madrugada, de noite, e não consegue dar essa dinâmica. Né? É isso que a pandemia traz, não adiantou eu correr para lugar nenhum, eu tive que ficar em casa. E a vida, em tese, eu estou levando, continuo vivo. Continuo tendo prazer, continuo comendo, continuo gostando de sorvete, continuo gostando das pessoas, continuo amando as pessoas, continuo entendendo que as pessoas são importantes, continuo aprendendo coisas cada dia a mais, né?
Mesmo com a falta de tempo de estudar, continuo aprendendo, aprendendo na prática, aprendendo na colher de chá violenta que os Espíritos nos dão de forma de permitir com que a gente aprenda, trazer de bandeja para que a gente colha as experiências, né? Então, essa é a ideia. A ideia é se tornar leve. A ideia que eu entendo que trouxe a pandemia é o seguinte: tire de cima de você tudo aquilo que é carga, é peso que você não precisa carregar. Transforme a sua angústia, o seu desejo de consumir em realizações de projetos simples que vão te trazer prazer na medida das suas possibilidades, no tempo que isso for possível, né? O que era o grande sofrimento na infância da gente? Era chegar num determinado momento, na minha infância era diferente, né? Até porque faz muito tempo, né? Tem gente aí que nem acredita que eu tive infância, de tanto tempo que faz, que diz que naquela época não se tinha infância, e eu acho que tinha, né? Era bem diferente, mas tinha, a gente aproveitava, né? Aprontava, como as crianças de hoje, vivia o mesmo problema que as crianças de hoje vivem, né? As mães diziam a mesma coisa, né? As mães hoje ficam preocupadas que os filhos estão querendo iPhone, que os filhos estão viciados na internet. Na minha época, a mãe ficava preocupada que a gente vivia na rua, né? E que a rua era perigosa, né? Então, a preocupação continua, só mudou o objeto da preocupação, né? Então, cada geração que passa tem uma preocupação, as crianças são sempre as mesmas, as crianças estão sempre em risco, as crianças não vão chegar não sei onde porque tem não sei o quê, mas chegam, crescem, viram adultos, viram pessoas responsáveis, pelo menos na grande maioria, né? Tem uma geração aí, como sempre teve, né? Sempre teve a geração que é a geração neném, nem estuda nem trabalha, sempre existiu, sempre, né? Criaram esse nome agora, ficou legal, ficou bonito, mas nada diferente de todas as épocas. Então, o que acontecia lá na minha infância e acontece hoje, quando alguém quer muito alguma coisa? Observe que hoje as crianças querem menos. Por quê? Porque as crianças têm muito mais. Tá? Um fato natural, as crianças acabam ganhando mais coisas, né, do que na minha época. Na minha época se ganhava pouco. Então, quando chegava uma certa época que se entendia que o Natal estava próximo é quando faltava 4 meses, tá? A gente começava a sonhar com um brinquedo. E a pesquisa não existia como pesquisar. Você tinha que ir na casa onde vendia brinquedo e o pessoal colocava os brinquedos em determinado lugar e você observava qual que você queria e ficava mirando naquele, sonhando com aquele. Esse período de espera, ele era muito mais gostoso, muito mais interessante do que quando a gente ganhava os brinquedos. Porque muitas vezes os brinquedos só duravam uma semana. Não que os brinquedos fossem frágeis, é que a gente não era diferente dos de hoje e a gente desmontava os brinquedos para saber como é que funcionava. E via de regra, o brinquedo ia numa semana, 15 dias já não estava mais. Então é isso, que nesse final de ano, né, a gente possa diminuir um pouco essa intensidade, parar, pensar, refrescar a cabeça, entender o seguinte, que o mais importante é estar vivo. Nós que estamos conseguindo permanecer vivos ainda, devemos aproveitar isso da melhor forma possível. Devemos olhar para nós mesmos, olhar para as pessoas que nos cercam, olhar para as pessoas que dividem conosco o mesmo espaço. Muitas vezes olhar o quanto elas estão sofrendo, talvez muito mais que nós. Talvez o nosso sofrimento seja talvez a ausência de percepção do sofrimento do outro, porque a gente está tão no movimento egoísta de olhar para si próprio que esquece que quem nos acompanha está num sofrimento muitas vezes maior, né? Então, estar atento à vida, estar atento às necessidades minha, do outro, de quem nos rodeia, entender porque, procurar se colocar no lugar do outro para entender por que o outro está tendo aquilo que está tendo que nos incomoda muitas vezes. Pode até não justificar, mas quando a gente compreende alguma coisa, a gente entende a causa, que não é algo sem causa, né? Que existe uma causa. Embora a gente possa não concordar, é um direito que nos cabe de não concordar necessariamente com as causas que ocorrem, que fazem com que as pessoas nos maltratem, nos angustiam. Então, vamos fazer nossa oração
de encerramento desta live, deste encerramento de trabalho, que ainda continua a segunda parte, ainda com atendimento. Vamos agradecer aos Espíritos, a Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, aos Espíritos mentores, os nossos e os dos nossos trabalhos, por tudo que vivemos até aqui, e que possamos ter um Natal de amor, de compreensão, de acolhimento, nos lembrando que o Natal marca o nascimento do Mestre Jesus e que o ano de 2021 ele seja de esperança, ele seja de fé, ele seja de revigoração, ele seja de trabalho, que ele seja revigorante para nós na possibilidade da transformação de nossas vidas, que nós possamos realizar tudo aquilo que a gente gostaria em 2021, que a gente possa ter espaço, compreensão e que a gente possa construir o que a gente deseja no ano de 2021. Mestre Jesus, Espíritos amigos, obrigado pelo ano, obrigado pela intuição, obrigado pelo trabalho de nos ajudar, de nos orientar, de nos acompanhar nessa jornada. Que Jesus seja louvado. Obrigado a todos e uma boa noite.